Tarde. Tudo bem? O que aconteceu? Vocês estão calados? A prova é? Receberam a prova? Gostaram do que viram? Do que receberam? Não? Eu falei que a média baixou um pouquinho, né? Então vamos estudar para que nessa quinta prova a gente possa alavancar de novo as médias, tá? Só dar um aviso sobre... ainda agora um aluno pediu para eu dar uma revisada na nota atribuída a ele, e só avisar vocês, tá? Isso já foi avisado pelo SIGA-A, tá? Mas só reforçando. Vocês têm todo o direito de solicitar revisão de nota, tá? Mas qual é o procedimento? Na hora que vocês receberem a prova lá em cima, vocês já olhem a prova, tá? Eu não concordo com isso aqui, não concordo com isso aqui. Então eu vou solicitar revisão. Você tira a foto do que você quer solicitar, tá? E deixa a prova lá, não leva embora a prova, porque se você levar a prova, você já perde o direito a solicitar revisão. Por quê, professor? Porque pode ser que alguém, por algum acidente, mude alguma coisa na hora da prova, na resolução e tal. Então, para evitar esse tipo de problema, o procedimento é esse, tá? Vão lá, recebam, olhem com detalhe. Não concordou com alguma coisa, deixa a prova lá, tira a foto e manda para o e-mail do projeto solicitando revisão, que a gente vai atender, com certeza, tá bom? Caso seja justa a solicitação. Tudo bem? Outra coisa, amanhã, eu avisei na aula passada, mas só reforçando, amanhã o professor Leão ele vai ministrar uma aula de resolução de exercício, tá? No lugar da oficina da tarde, tá? A oficina da manhã com os monitores vai continuar normalmente nos horários, mas da tarde vai ser com o professor Leão, aqui no auditório, né, Milk? Aqui no auditório, tá? Mas não é obrigatório, não vai contar como frequência nem nada, mas sugiro muito que vocês venham para a oficina de resolução de exercício do professor, tá? Que é aquela famosa oficina entrega a prova, né? Então eu já vou entregar a prova hoje, ele vai entregar a prova amanhã, e sexta os monitores entregam a prova antes da prova, e aí é só partir pro abraço na hora da prova, tá? Caso você não consiga, vai ser transmitido, Milk. Caso você não consiga vir e quiser assistir ao vivo ou assistir a aula gravada, ela vai ficar disponível também lá no YouTube, tá bom? Hoje, o que eu preparei para hoje? Continuar de onde nós paramos na aula passada. Vamos terminar a parte de máximos e mínimos. Eu quero falar do método do intervalo fechado, a gente fechar essa parte e resolver algumas questões já avisando a prova de sexta-feira, tá bom? Tá, então na aula passada nós vimos esses dois teoremas, são teoremas importantes, tá? Teorema de Weierstrass, teorema de Fermat. O teorema de Weierstrass, ele nos disse que se você tem uma função contínua em um intervalo fechado, então com certeza essa função assume um valor máximo e um valor mínimo em pontos C e D desse intervalo, tá? E a gente viu alguns exemplos que justificam esse teorema, e nós vimos exemplos em que, se alguma das hipóteses do teorema não estiver sendo satisfeita, então a conclusão do teorema pode ser que não valha. Ok? Então, para valer, para eu ter certeza que a função vai ter um máximo e um mínimo em um certo intervalo, a função tem que ser contínua num intervalo fechado. Se ela não for contínua, aí pode ser que a função não tenha nem máximo nem mínimo. Pode ser que ela tenha? Pode, dependendo da função, mas pode ser que não tenha, então não dá para cravar. E se ela for contínua, mas em um intervalo, por exemplo, em uma união de intervalos, aí pode ser que ela também não assuma máximo nem mínimo. Tá bom? Então só posso garantir isso quando ela for contínua em intervalo fechado. E o segundo teorema que nós vimos foi o teorema de Fermat, né, que nos disse que se você tem uma função, e você sabe que essa função tem um máximo ou um mínimo em um certo intervalo,
e a derivada da função nesse ponto C, onde ele é máximo ou mínimo, existe, então eu sei que a derivada vai ser zero. Então eu sei que ela tem um máximo em um certo ponto, ou um mínimo em um certo ponto, e eu sei que a derivada nesse ponto existe, então eu posso afirmar com certeza que a derivada é zero. Aí nós vimos exemplos em que funções têm máximo ou mínimo em um certo ponto, mas que a derivada não existe. Como a gente viu a função módulo. A função módulo ela tem um mínimo lá no x igual a zero. Né? Ela tem um mínimo. Só que a derivada não é zero. Por que a derivada não é zero? Porque ela não existe. Tá? Aí eu vi outro exemplo da função x ao cubo. Eu vi que lá no x igual a zero, a derivada da x ao cubo é zero. Certo? No x igual a zero, a derivada de x ao cubo é zero. Mas aquele ponto não é nem máximo nem mínimo. O que esse exemplo nos diz? Nos diz que a recíproca do teorema de Fermat, ela não é necessariamente verdadeira. Eu tenho funções em que a derivada da função em um certo ponto do domínio dela é zero, porém esse ponto não é nem máximo nem mínimo. Tá bom? Diga. Se eu tiver dois máximos igual a módulo, não, mas a módulo não tem máximo. Ela tem um mínimo, né? Ela tem um mínimo assim, ó. Ela tem um mínimo aqui em x igual a zero, ó. Tá? E aí, qual era a questão? Não se aplica aqui. Ela tem mínimo, pode ser máximo ou mínimo. Ela tem um mínimo. Só que a conclusão de que a derivada é igual a zero não funciona para essa função. Por quê? Porque a derivada não existe. Ela tem um bico. Então a derivada em x igual a zero não existe. Tá bom? E no caso da x ao cubo, aqui a derivada é zero. Tá? Aqui a derivada é zero, é reta tangente, aqui é horizontal. Tá? Porém, esse ponto não é nem máximo nem mínimo. Esse ponto aqui a gente vai chamar ele de ponto de inflexão mais à frente, tá? Não é nem máximo nem mínimo. Então esse é um exemplo de que a recíproca do teorema não é necessariamente verdadeira, tá? O teorema de Fermat, ele vai ser um teorema importante para a gente investigar os possíveis pontos de máximo ou de mínimo da função, tá bom? Bom, a gente terminou a aula passada nessa definição de ponto ou número crítico de uma função, tá? Então a gente viu que um ponto é chamado de ponto crítico de uma função se a derivada da função nesse ponto é zero ou não existe, tá? Nesse caso, esse ponto aqui, x igual a zero, da função módulo, ele é um chamado ponto crítico da função. Por quê? Porque a derivada nele não existe. Esse ponto aqui é um ponto crítico da função x ao cubo também. Por quê? Porque a derivada dele é zero. Tudo bem? Então, pontos onde a derivada é zero ou não existe são chamados de pontos críticos da função. Ok? E aí eu posso, então, reescrever o teorema de Fermat da seguinte forma. Olha lá. Presta atenção. O teorema de Fermat, em termos de ponto crítico, ele pode ser reescrito dessa maneira. Se f tiver um máximo ou um mínimo local em um ponto C, então esse ponto C é um ponto crítico. Por quê? Porque se a derivada for zero, se a derivada existir e for zero, é um ponto crítico. E se a derivada não existir, também é um ponto crítico. Ok? Esse é um exemplo em que a derivada não existe, mas eu acabei de falar para vocês que é um ponto crítico da função módulo de x. Esse é um exemplo de que a derivada é zero, apesar de não ser máximo e mínimo, tá? Mas é um ponto crítico. Aí eu tenho os outros casos, né? Se eu pegar uma função assim, ó,
Então, eu sei que esse ponto, vem aqui, a derivada dele é 0. Então, esse ponto C aqui é um ponto crítico. Tá? Esse outro ponto aqui, a derivada dele também é 0. Esse ponto D é um ponto crítico. Esse ponto aqui, a derivada dele é 0. Então, esse ponto E é um ponto crítico, né? Então, C, D e E são pontos críticos que a derivada se anula. Então, pontos onde a derivada se anula ou não existe serão chamados de pontos críticos e, portanto, o teorema de Fermat pode ser reescrito dessa maneira. Se eu sei que a função f tem um máximo ou um mínimo, então com certeza esse ponto é crítico. Ou a derivada é 0, ou então a derivada não existe. Tudo bem? Tá? Então vamos exercitar essas ideias que a gente trabalhou. Vamos encontrar os pontos críticos dessas funções aí, tá? Letra A é a função f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, eu quero achar os pontos onde a derivada dessa função se anula ou a derivada não existe, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar a derivada dessa função. Né? A derivada dessa função é 2x menos 4. Tudo bem? Alguma dúvida? Tem algum ponto de x... Diga, filho. Peraí, eu não entendi. Fala lá de novo. Do domínio? Não, mas aí eu tenho que definir com pontos do domínio da função, né? Tu consegue me dar um exemplo de uma função? Qual? Qual é? O ponto crítico está fora do domínio dela? Deixa eu ver essa questão. Estou curioso agora. O ponto crítico está fora, aí, mas o domínio dela é um intervalo fechado? Vocês têm aí? Essa é a lista? Deixa eu ver. Eu vou aqui. Deixa eu ver aqui. Qual é a questão? Letra B. Encontra o valor máximo. Vamos ter que derivar isso aqui, né? Já derivou ela? Deu quanto a derivada dela? Bora ver aqui. A função é essa aqui. É f de x igual a 4 sobre x a quarta mais x2. A derivada dela, derivada da primeira dá 0 vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda. 4x ao cubo mais 2x sobre o quadrado dela. X à quarta. Eu entendi. Eu acho que eu entendi agora o teu questionamento. É que quando você encontra... Não é que esse intervalo não é necessariamente domínio da função. É porque, na verdade, isso aqui é um exercício de método do intervalo fechado que eu ainda vou falar daqui a pouco, tá? Mas eu entendi. Quando você encontrar, igualar a 0 isso aqui e encontrar os pontos críticos, vai ter pontos críticos que vão estar fora desse intervalo. Mas não é que eles não pertencem ao domínio da função, porque o domínio dessa função, ela é os reais com exceção do 0. Certo? Então, na verdade, isso aqui é porque eu quero que você ache, nesse exemplo, eu quero que você ache os valores máximos e mínimos absolutos da função nesse intervalo. Então, é como se eu fizesse uma restrição do domínio da função agora, vou olhar só para esse intervalo. Então, nesse intervalinho, quem é o maioral e quem é o menor de todos, entendeu? Mas os pontos críticos têm que estar no domínio da função, tá bom? Mas importante o questionamento, tá? Obrigado. Tá, então vamos voltar para cá. Eu tenho a derivada da f é essa, tá bom?
Tem algum ponto de x em que essa derivada não existe? Não, né? Domínio dessa derivada são todos os reais. Domínio dessa função são todos os reais. Então eu não vou me preocupar mais com os pontos onde a derivada não existe, porque ela existe para todo mundo. Eu só vou me preocupar nos pontos onde ela é zero. Então eu vou pegar f' de x, igualar a zero, e vou encontrar a raiz. Isso aqui é 2x menos 4 igual a zero, e portanto isso aqui vai ser x igual a 2. Tudo bem? Esse é o ponto crítico dessa função. Apenas isso, por enquanto, tá? Só quero encontrar os pontos críticos. Observem que essa função aí, eu não precisaria de cálculo para encontrar os pontos críticos dela, sim ou não? Se eu te perguntasse quem são os pontos críticos dessa função sem cálculo lá no ensino médio, tu saberia me dizer. Porque isso aqui é uma função de que tipo? Segundo grau. O ponto crítico dela é o vértice dela. Você sabe calcular as coordenadas do vértice. Lembra daquele negócio x do... Quando você tem aqui a função f de x igual a x2 mais bx mais c com a diferente de zero. Você lembra que o x do vértice era menos b sobre 2a e o y do vértice era menos delta sobre 4a? Não lembra? Por que isso? Porque se eu pegar essa função e derivar ela, a derivada dela dá 2ax mais b. E se eu igualar a zero para achar os pontos críticos, vai ficar 2ax igual a menos b, e portanto o x, que agora eu vou chamar de x do ponto crítico, que lá no ensino médio a gente chama de x do vértice, é menos b sobre 2a. Então, quando tu estava fazendo Enem, se tu já soubesse que era derivada, tu fazia as questões de função quadrática, máximos e mínimos, bem mais rápido. Tá bom? E para achar o y do vértice, aí é só calcular f do x do vértice. Né? Tu pega a vezes menos b sobre 2a ao quadrado, mais b vezes menos b sobre 2a, mais c, aí faz as continhas, aí tu vais achar menos delta sobre 4a, né? Lembrando que delta é b2 menos 4ac sobre 4a. Tá? Então fica como exercício para vocês encontrarem isso aí. Essas reticências aqui é porque tem continhas para serem feitas, tá? Tudo bem? Tá, então vamos para a próxima. Então, só voltando, esse cara é o x do vértice dessa função, ó, menos o menos 4 dá 4 sobre 2 vezes 1 dá 2, 4 por 2 dá 2, tá? Então, a próxima, f de x igual a x mais 1 sobre x, tá? Eu acho que esse negócio aqui soltou. Tem como só prender aqui, por favor? Tá aí puxando aí. Já, obrigado. Tá, então essa daqui, quem são os pontos críticos dela? Vamos derivar. F de x. Primeiro, quem é o domínio dessa função? Os reais, com exceção do zero, certo? Tá. Então, quem são os pontos críticos? Derivada da função vai ser, derivada de x é 1, mais derivada de x a menos 1. O menos 1 cai, vezes x elevado a menos 1 dá menos 2. Tudo bem? Só organizando isso aqui, vai ficar assim, ó, 1 menos 1 sobre x2. Tudo bem? Pergunta, agora presta bem atenção agora. Em qual ponto essa derivada não existe? Em qual ponto? Qual é o ponto, o número real que não está no domínio dessa derivada? X igual a zero, concorda? O ponto onde essa derivada não existe é x igual a zero. Pergunta, x igual a zero é ponto crítico dessa função? Sim ou não? Não.
Por que não? Porque ele não está no domínio dela. Se o x igual a zero, que é um ponto onde a derivada não existe, se o x igual a zero estivesse no domínio dessa função, então ele seria um ponto crítico. Porque ele seria um ponto do domínio da função f em que a derivada da função f não existe. Ficou claro isso? Tá bom? Mas nesse caso ele não será ponto crítico. Por quê? Porque ele não está no domínio da função. Tá bom? Então, para eu achar os pontos críticos, eu vou só igualar a zero. Então, isso aqui vai para lá, fica 1 sobre x ao quadrado. Esse vem para cá, x ao quadrado é igual a 1. E quando eu tirar a raiz, isso aqui vai ser x igual a mais ou menos 1. Então, esses dois pontos aí são os pontos críticos dessa função. Tudo bem? Tá? Deixa eu jogar essa função aqui no GeoGebra para vocês olharem o comportamento dela, tá? GeoGebra. Ih, rapaz, esse negócio soltou de novo. É x mais... soltou aqui. 1 sobre x. Aí ele fica pesando. Só olha lá no... Agora tá. Só que aí depois ele... Depois ele coisa... tá pesando. Tá, olha lá. Observem. Bem aqui, deixa eu colocar o par ordenado aqui, 1 e 2. Ó. Esse é o ponto de mínimo local dessa função. Concorda? Esse é um ponto de mínimo local? Sim. Ponto de mínimo local. Se eu olhar aqui perto do 1, ele é o menor. Lembrem que o mínimo global eu olho para todo o domínio, mas o mínimo local ou máximo local eu olho perto do ponto. Então, perto do 1, ele é o menor. E a derivada dele é zero. Tá? E a mesma coisa no outro ponto aqui, ó. Menos 1 e menos 2. Aqui, ó. Derivada aqui é zero, reta tangente horizontal. E esse é um ponto de máximo local. Ah, professor, então quando eu achar o ponto crítico, então com certeza nesses pontos críticos eu vou ter um ponto de máximo ou de mínimo local. Sim ou não? Não necessariamente. Eu tenho pontos críticos em que a derivada é zero e eles não são nem máximo nem mínimo, como o da x ao cubo que eu dei o exemplo. Tudo bem? Então, cuidado com essas definições. Tem que ter isso bem claro na cabeça de vocês, tá, gente? Isso tem que estar bem limpo, sem nenhuma dúvida, tá? Bom, agora que a gente já sabe determinar pontos críticos de funções, vamos para o próximo passo, que é o método do intervalo fechado, tá? O que é o método do intervalo fechado? Para que ele serve? É simplesmente um método que não é nenhuma coisa de outro mundo, tá? Mas é simplesmente uma maneira esperta de você conseguir determinar máximos e mínimos de funções contínuas em intervalos fechados. Tá bom? Imagina que você tem uma função que é contínua em um intervalo fechado. O que o teorema de Weierstrass nos garante? Que ela possui um máximo e um mínimo nesse intervalo. Com certeza ela vai ter um máximo e um mínimo nesse intervalo. Esse método é simplesmente para eu achar quem são esses máximos, esse máximo e esse mínimo. Tá? Então o que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou achar os pontos críticos da função no intervalo aberto AB. Tudo bem?
Como é que eu acho os pontos críticos? Eu faço isso. Derivo e vou ver os pontos em que a derivada não existe ou se anula. Só que eu vou olhar para os pontos críticos que pertencem, coloca lá, por favor, que pertencem ao intervalo AB. Tudo bem até aí? Tá. O que eu vou fazer agora? Eu vou encontrar os valores de f, ou seja, a imagem de f, nos extremos do intervalo AB. Tudo bem? E aí eu vou comparar. Eu vou comparar os valores da função f no intervalo, nos extremos do intervalo AB e nos pontos críticos que eu achar. O maior dos valores vai ser o valor máximo naquele intervalo. E o menor desses valores vai ser o valor mínimo. Por que eu tenho que achar os valores da função nos extremos do intervalo? Porque pode ser que um dos extremos, ou os dois extremos, sejam o máximo ou o mínimo da função. Eu não posso ter função assim, ó. Posso fazer uma função assim, ó. Está definida aqui no intervalo AB. Tá. Aí ela pode ser assim, ó. Não posso? Nesse caso, quem é o ponto de máximo? A. E quem é o ponto de mínimo? Aí é um cara que está bem por aqui, que eu não sei quem é. Mas com certeza esse vai ser um dos pontos críticos da função. Entendeu a dinâmica? Tá? Ah, professor, ela pode não ser assim, né? Pode ser que ela não seja assim. Pode ser que ela faça algo assim, ó. Aí eu vou achar, quando eu calcular os pontos críticos, eu vou achar esse cara, eu vou achar esse cara, vou achar esse cara. Aí eu vou comparar os valores da função f desse cara, vamos supor que aqui é x1, x2 e x3. Aí eu vou olhar para o f de x1, vou olhar para o f de x2, vou olhar para o f de x3, vou olhar para f de A e vou olhar para f de B. Vou olhar para esses 5 caras. O maior deles vai ser o máximo e o menor vai ser o mínimo. Pronto. E assim a gente acha o máximo e o mínimo da função no intervalo fechado. Naqueles pontos aí, a derivada é zero? Na verdade, se eu restringir o domínio da função a esses pontos aqui, então a derivada aqui não vai existir. Né? A derivada aí não vai existir, porque para eu encontrar a derivada, né, eu preciso de uma coisa assim, né? É como se aqui eu tivesse um bico, então não tem como definir derivada. Agora, se eu sei que o domínio continua para cá, assim, aí eu consigo encontrar... Domínio não, a função continua para cá, aí eu consigo definir uma reta tangente aí. Tá bom? Desde que não tenha um bico aqui, ó. Ficou claro, gente, o método? Então não é nenhuma coisa do outro mundo, é simplesmente uma maneira esperta de você achar os máximos e os mínimos de uma função em um intervalo fechado, tá? Pode ser que a função tenha 2 máximos no intervalo? Pode ser que ela tenha mais de um máximo no intervalo? Pode, né? Inclusive esse máximo, esses máximos podem ser, inclusive, as extremidades do intervalo, né? Imagina uma função assim, ó. Aí quando eu fizer a continha que eu for comparar, eu vou encontrar as extremidades desses dois, o valor da função nesses 2 pontos iguais, f de A igual a f de B. E o ponto crítico que eu achei aqui, x1, ele vai estar abaixo. Então ele vai ser o mínimo e esses 2 vão ser pontos de máximo da função. Tudo bem? Tá? Beleza. Tá, então vamos resolver exercício sobre isso agora.
Primeiro exercício. Encontre os valores máximo e mínimo absoluto da função f de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1. Em qual intervalo? No intervalo de menos meio a 4. Então é isso que vocês vão fazer na quinta questão aí da lista, tá? É isso que vocês vão fazer. Essa quinta aborda isso, o método do intervalo fechado. Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Que eu tenho que garantir para usar o método. Qual é a primeira coisa que eu tenho que garantir? Tenho que ter certeza que acontece. Eu tenho que ter certeza que a função é contínua no intervalo. Porque se ela não for contínua no intervalo, aí o método pode não funcionar. Tá claro isso? Essa função é uma função de que tipo? Polinomial, então ela é contínua em todo o seu domínio, portanto contínua nesse intervalo. Tá bom? Então, agora, a segunda coisa que eu faço, acha os pontos críticos dessa função, tá? Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado, derivada de 3x ao quadrado, 6x, derivada de 1 é 0. Essa derivada existe para todo real, então basta igualar a 0 para achar os pontos críticos, tá bom? Igualando a 0, como é que eu acho? Posso pôr 3x em evidência aqui? Vai ficar x menos 2 igual a 0. Concorda? Tá bom? Então, daqui eu tenho duas opções. Ou 3x é igual a 0, ou x menos 2 é igual a 0. Né? Produto de números igual a 0. Um é 0 ou o outro é 0. Daqui eu tiro que x é 0 e daqui eu tiro que x é 2. Então, esses dois camaradas são os pontos críticos da função. Tudo bem? Agora, o que eu preciso ter certeza agora? É que esses pontos estão no intervalo. Porque se um deles ou os dois não estiverem no intervalo, aí eu esqueço eles. Trabalho só com os extremos. Tá claro? Tá bom? Eles estão no intervalo? Beleza, então x igual a 0 e x igual a 2 pertencem a menos meio e 4. Tá? Então, os dois estão no intervalo em questão, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular f de 0, f de 2, f de menos meio e f de 4. Tá claro? Eu vou calcular a imagem da função nos pontos críticos, que podem ser pontos de máximo ou de mínimo da função, e nos extremos do intervalo, que também podem ser pontos de máximo ou de mínimo da função. E aí eu vou comparar. O maior desses números vai ser o máximo e o menor desses números vai ser o mínimo. Tá? F de 0 dá quanto? Dá 0, dá 1. Tá? F de 2 dá 8, menos 4 vezes 3, 12, mais 1. Tá? Isso aqui dá menos 4 mais 1 dá menos 3. Tá? F de menos meio dá menos 1/8, menos 3/4, mais 1. Certo? Deixa eu só diminuir aqui para caber aqui. Menos 1/8, menos 3/4, mais 1. Tirando o mínimo, isso aqui dá 8, dá menos 1, dá menos 6 e mais 8. Tá certo? Mais 8. Isso aqui dá 1/8. Tá bom? E esse aqui dá 4 ao cubo, 16, 64. Tá? Menos
4 ao quadrado, 16 com 3 é 48. Mais 1. Isso aqui é 16 mais 1, 17. Certo? Tá bom? Então, qual é o maior? 17. Qual é o menor? Qual é o ponto de máximo nesse intervalo? Ponto de máximo, x igual a 4. Qual é o ponto de mínimo? 2. Tá claro? X igual a 2. Qual é, fazer bem aqui, qual é o valor máximo da função nesse intervalo? É 7. E qual o valor mínimo da função nesse intervalo? Menos 3. Tá claro? Ah, é 17, obrigado. Tá? 17 menos 3. Ficou claro? Tá bom? Então, muita atenção com essa diferença. Ponto, em geral, ou é o par ordenado ou a abscissa do par. Valor é o valor da função no ponto de máximo ou de mínimo, tá? Olha, aqui é o gráfico dessa função, ó. Olha lá. Aqui é o ponto de mínimo, 2 e menos 3, e lá no extremo do intervalo é o ponto de máximo, 4 e 17. Tá bom? Vamos para essa aqui. Encontre os valores máximo e mínimo absolutos da função f de x igual a x sobre x ao quadrado menos x mais 1. Em qual intervalo? No intervalo 0 e 3. Tá? O que a gente faz? Essa função, qual é o domínio dessa função? Menos 0, se eu botar 0 aqui, vai dar 0? 0 menos 0, 0 mais 1. Não tem problema no x igual a 0. Olha só. X quadrado menos x mais 1 igual a 0. Vamos achar o x que dá 0. Discriminante. B quadrado menos 4ac dá 1 menos 4. Que dá menos 3, que é negativo. O que significa quando o discriminante é negativo? Que não tem raiz real. Essa parábola tem concavidade para cima ou para baixo? Para cima. Então ela faz assim, ó. Ela não toca no eixo x. Significa que tem algum número real que zero o denominador? Então qual é o domínio dessa função? Todos os reais. Tá claro? Tá? Agora vamos lá. Essa função no seu domínio, ela é contínua? Ela é uma divisão de duas funções contínuas. Então é contínua. Como o domínio dela são todos os reais, então ela vai ser contínua nesse intervalo também. Então já garantimos que ela é contínua no intervalo em questão. Tá bom? Agora, vamos derivar para achar os pontos críticos. Derivada dessa função. Derivada do primeiro dá 1. Vezes o segundo, que dá x quadrado menos x mais 1. Menos o primeiro, que é x, vezes a derivada do segundo, que é 2x menos 1. Sobre o quadrado do segundo, x quadrado menos x mais 1 ao quadrado. Tá claro para todo mundo que eu usei a regra do quociente? Tá? Beleza. Então vamos organizar isso aqui. F de x, vou repetir aqui, x quadrado menos x mais 1 menos 2x ao quadrado mais x
sobre x² menos x mais 1 ao quadrado. Tá? Esse cara aqui eu cancelo com esse. Então, f' de x vai ser 1 menos 2x² mais x² dá menos x². Então, 1 menos x² sobre x² menos x mais 1 ao quadrado. Então, essa é a derivada. Tudo bem? Tem algum ponto em que essa derivada não existe? Não. Observe que o polinômio do denominador é o mesmo anterior, só que ao quadrado. O fato dele ficar elevado ao quadrado não vai fazer ele ter uma raiz. Tudo bem? Então, o denominador não zera. Então, o domínio da função derivada é todos os reais. Então, ela existe para todo mundo. Alguma dúvida até aí? Então, agora, para eu achar os pontos críticos, eu preciso igualar a zero. Igualando a zero, vai ficar, só fazer f' de x igual a zero. Isso aqui vai ficar 1 menos x ao quadrado sobre x² menos x mais 1 ao quadrado igual a zero. E para isso zerar, o denominador tem que zerar. Desculpa, o numerador tem que zerar, o denominador não zera. Certo? Então, é como se eu passasse aqui multiplicando, tá? Então, isso aqui é equivalente a 1 menos x² igual a zero e, portanto, x é igual a mais ou menos 1. Tudo bem? Tá? Agora, olha para esses dois pontos. Um é mais 1 e o outro é menos 1. O intervalo que eu estou trabalhando é qual? 0 e 3. Eu vou usar o menos 1? Não. Então, como temos x igual a menos 1, não pertence ao intervalo 0 e 3. Então, eu vou trabalhar só com x igual a 1. Então, quem que eu vou calcular? Eu vou calcular f de 1, que é o ponto crítico, f de 0, que é um dos extremos do intervalo, e f de 3, que é o outro extremo. Tá bom? F de 1, aí eu vou lá na função e jogo 1. Aqui vai ficar 1 sobre 1 menos 1 dá 0, mais 1. Então, 1 sobre 1 dá 1. Tudo bem? F de 0, aí eu vou lá na função, que dá 0, aqui dá 1, 0 sobre 1 dá 0. F de 3, aqui dá 3, aqui dá 9, menos 3 dá 6, 6 mais 1 dá 7, então dá 3 sétimos. 3 sétimos. Tudo bem? Qual é o maior? Qual é o maior? Esse é o maior. Então, esse é o máximo. No intervalo. O menor é esse. Desculpa, é esse. Tá? Esse é o mínimo. Tá? Então, ponto de máximo, ponto de mínimo. Tá bom? Deixa eu colocar aqui no GeoGebra essa função só para a gente confirmar se fizemos tudo certo. É x sobre x² menos x mais 1. Pagar isso, pagar isso. Olha só. Só que eu estou interessado apenas no intervalo de 0 a 3. Então, olha só, daqui para cá. De 0 a 3, o máximo está aqui, ó, no 1 mesmo. E o mínimo está aqui, no 0. Então, tá certo. Tudo bem? Dúvida, gente? Não? Vai ter uma questão disso na tua prova, tá? Bem simplesinho, para todo mundo matar ela, tá? Próxima.
f de x igual a ln de x quadrado mais x mais 1, olhando para o intervalo de menos 1 a 1. Tá bom? Derivada da função. Como é? 1 sobre isso, derivada do log natural de alguma coisa, é 1 sobre alguma coisa, vezes a derivada dessa coisa, usando a regra da cadeia. Então, vezes a derivada desse polinômio, que é 2x mais 1. Tudo bem? Então, eu posso simplesmente tirar isso daqui e multiplicar logo aqui, né? Só para ficar mais bonitinho. 2x mais 1. Alguma dúvida? Tudo bem? Tá. Em quais pontos essa derivada não existe? Vamos ver. X quadrado mais x mais 1 igual a 0. Quanto é o discriminante? 1 ao quadrado menos 4 vezes 1, que dá menos 3 também. Negativo, com cavidade para cima, não tem raiz, domínio dela, todos os reais. Tudo bem? Ficou claro? Tá. Então, já que ela existe para todo mundo, então, para encontrar os pontos críticos dela, eu igualo a 0. Tá bom? E aí, como isso aqui não zera, passa multiplicando, então isso tem que ser igual a 0. Então, isso é equivalente a dizer que 2x mais 1 é igual a 0, e, portanto, eu só achei um ponto crítico aqui, que é menos meio. Tudo bem? Este ponto pertence ao intervalo? Pertence. Então, até aí tudo bem. O que eu vou calcular agora? A imagem pela função f do menos meio, a imagem pela função f do menos 1 e a imagem pela função f do 1, que são os extremos do intervalo. Tá bom? Menos meio vai ser quem? Log natural de menos meio ao quadrado, menos meio mais 1. Menos meio ao quadrado é 1/4. Vou fazer bem aqui a colazinha. 1/4. Menos meio mais 1. Isso aqui é 1 menos 2 mais 4. Então dá 3/4. Então isso aqui é log natural de 3/4. Tudo bem? Tá. F de menos 1 é log natural de menos 1 ao quadrado, menos 1 mais 1. Então, isso aqui vai ser o log natural de 1, né? Porque esse cancela com esse. Menos 1 ao quadrado dá 1. E log natural de 1 é 0. Ok? E f de 1 é log natural de 1 ao quadrado, mais 1, que é o log natural de 3. Tudo bem? Qual é o maior? Log natural de 3. Função logarítmica, ela é crescente. O gráfico dela é assim, ó. Bem aqui é 1. Tá? Ela é crescente. Então, de 3 está para cá. É o maior. 0 é o 1 aqui. 3/4, quanto é o log natural de 3/4? Ah, professor, não sei. Tá, eu também não sei. Mas ele é positivo ou negativo? Negativo. Logaritmos de números entre 0 e 1 são negativos, né? Olha, 3/4 está aqui, ó. Negativo. Tá bom? Esse aqui é negativo. Então, qual é o maior? É esse. Qual é o menor? É esse. Tá? Então, máximo x igual a 1, mínimo x igual a menos meio. Tudo bem? Tá? Vou colocar aqui no GeoGebra para a gente garantir isso.
ln x quadrado mais x mais 1. Tá? Eu estou interessado entre menos 1 e 1. Tá? Olha, estou interessado só daqui até aqui. Então, no 1 é o máximo mesmo, vai dar log natural de 3. Tá? E no menos meio, tá bem aqui, ó. Menos meio tá bem aqui, vai dar o log natural de 3/4. Tudo bem? Tá bom? Beleza, tá vendo como é fácil? Alguma dúvida, pessoal? Não? Eu queria fazer essa aqui, mas eu vou logo priorizar, porque o tempo já está avançando, priorizar logo algumas outras questões, tá? Mas eu deixo essa daqui. Essa questão está lá no caderno de exercícios, que a gente publicou ano passado, está lá na plataforma Moodle de vocês, tá? O PDF. E tentem fazer ela. É uma contextualização, um problema contextualizado, melhor dizendo, que usa o método do intervalo fechado. Tá? Vê se vocês conseguem fazer e a resolução está lá no caderno, tá? Se tiver alguma dúvida. Vamos fazer uma revisãozinha sobre o que vai aparecer na prova, tá? Método do intervalo fechado acabamos de ver, vai estar na tua prova. O que pode aparecer também derivação implícita, pode aparecer também derivação de função inversa, que também pode aparecer aproximações lineares. Eu disse que diferenciais não iria aparecer, não vai, tá? E pode aparecer regra de L'Hopital. Tudo bem? Então vamos começar com esse exercício aqui, tá? Esse primeiro exercício. Sendo y igual a f de x uma função dada implicitamente pela equação e elevado a y vezes cosseno de x igual a 1 mais seno de xy, determine dy dx. Né? Então, vocês devem lembrar o que a gente falou sobre derivação implícita. Né? Nós temos funções que às vezes elas não apresentam uma forma algébrica bonitinha, como a gente está acostumado a trabalhar, mas continuam sendo funções, só que são funções dadas de maneira implícita por equações. Né? Nesse caso, eu tenho a função y igual a f de x, tá? Dada implicitamente por esta equação aqui. Cosseno x igual a 1 mais seno de x vezes y. Tá? E por mais que eu não saiba a cara da função, mas se eu sei que ela é dada implicitamente por uma equação, eu consigo determinar a derivada dela. Tá? Isso é muito, muito legal, muito importante. Como é que eu faço? Eu derivo em relação a x, no caso, porque y é função de x, ambos os membros da equação que eu estou trabalhando. Tá? Então, deriva desse lado e deriva desse outro lado. Mais seno de xy. E agora eu vou derivar em relação a x, lembrando que y é função de x. Então, aqui quando eu derivar, eu preciso usar a regra da cadeia. Tá bom? Bom, bem aqui eu tenho um produto. Então, além da regra da cadeia, eu tenho que usar a regra do produto, tá? Como é a regra do produto? Deriva a primeira. Bom, como é que eu vou derivar a primeira? Quanto é a derivada dessa e elevado a y? Lembrando que y é função de x. E elevado a y vezes dy dx. Tudo bem? Derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda, só que a derivada do cosseno é menos seno. Então eu vou colocar o seno aqui e vou colocar logo o menos aqui, tudo bem? Tá bom? Tudo isso vai ser igual. Derivada de 1 é 0
e a derivada disso aqui. Lembrando que y é função de x. Então, qual que é a derivada de seno de xy? Cosseno de xy vezes a derivada do que está compondo aqui, pela regra da cadeia, tá? A derivada disso aqui vai ser o seguinte, ó. Derivada do primeiro é 1 vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Ficou claro para todo mundo? Há alguma dúvida nessa derivação? Não? Tá. Usei a regra do produto. Quando eu fui derivar aqui dentro, né? Porque a derivada do seno é cosseno disso, aí pela regra da cadeia, vezes a derivada do que está aqui dentro. E aqui dentro eu usei a regra do produto, tá bom? Beleza. Aí eu vou agrupar agora dy dx. Então vai ficar aqui, ó, dy dx vezes e elevado a y vezes cosseno x, tá? Bem aqui, ó, quando eu multiplicar isso com x dy dx, eu vou ter que passar ele para o outro lado negativo, certo? Para poder agrupar com esse. Então vai passar menos dy dx vezes x cosseno xy. Tá claro para todo mundo o que eu fiz? Olha, vou distribuir cosseno com esse, cosseno com esse. Então vai ficar cosseno xy, x dy dx. Aí eu passei logo ele para o outro lado negativo. Menos cosseno xy vezes x vezes dy dx. Tá bom? Ok? Igual. Esse que está negativo, ele passa para lá positivo. Tá? Então vai ficar e elevado a y vezes o seno de x. E esse que eu vou distribuir aqui já fica lá mesmo. Então fica y cosseno xy. Não coube aqui, né? Então, mais y cosseno xy. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Posso pôr o dy dx em evidência? Então vai ficar dy dx vezes e elevado a y cosseno x menos x cosseno xy igual e elevado a y seno x mais y cosseno xy. Tá? E agora esse cara que está multiplicando eu passo dividindo. Então dy dx é e elevado a y seno x mais y cosseno xy dividido por esse cara. E elevado a y cosseno x menos x cosseno xy. Pronto. Então, essa aqui é a derivada das funções dadas implicitamente por esta equação aqui. Tudo bem? Diga. Esse cosseno está em função de x e y. Tem duas variáveis na equação. Só que y é a função de x, dada implicitamente pela equação. Tá? Mas continua sendo duas variáveis. Em toda a equação eu tenho duas variáveis, y e x. Só que uma é função da outra também. Tá bom? Por enquanto parece meio estranho isso, trabalhar com equações de duas variáveis. Mas próximo semestre, quando vocês estiverem em cálculo 2, vocês vão ver que isso aí é bem natural e a gente trabalha com funções de 2, 3, quantas variáveis tiver. Dá um gráfico bem louco, quer ver? Vamos ver. Vamos jogar no GeoGebra. Qual é a equação? É e elevado a y. Fala lá para mim, cosseno x
elevado a y cosseno x. Peraí, que isso aqui tá certo. I elevado a y cosseno x igual 1 mais seno de xy. Olha o gráfico que ele gera. Um negócio bem doido, né? E na verdade ele não gera direito, né, o gráfico, porque aqui ó, a gente pode ver que tem partes aqui que ele não consegue gerar, ele não consegue construir. Se eu ampliar, ó, aí eu vejo que tem mais partes aqui do gráfico. Ó. Isso é gráfico de função? Não, está muito longe. Mas eu tenho, se eu pegar só um pedacinho aqui ó, desse gráfico, ó, só esse pedacinho aqui, aí é o gráfico de função. Tenho muitas funções dadas implicitamente por esse gráfico. E as derivadas delas são dadas por aquilo ali. Legal, né? Beleza? Tá, deixa eu fechar aqui, que às vezes o computador trava com esses gráficos doidos. Tá, exercício 2. Ah, esqueci de taxa relacionada, né? Ainda tem taxa relacionada. Olha só aí. Uma questão de taxa relacionada para vocês. Se uma bola de neve derrete de forma que a área de sua superfície decresce a uma taxa de 1 centímetro quadrado por minuto, encontre a taxa segundo a qual o diâmetro decresce quando o diâmetro é de 10 centímetros. Então, a taxa de decrescimento da área dessa bola de neve é de 1 centímetro quadrado por minuto. E eu quero saber qual é a taxa de decrescimento do diâmetro dessa bola, porque ela vai derretendo, então o diâmetro vai diminuindo também, vai decrescendo. Quero saber qual é a taxa de decrescimento do diâmetro no instante em que o diâmetro for 10 centímetros. Tudo bem? Como é uma bola de neve, e eu estou trabalhando a área dessa bola de neve, então eu preciso de uma fórmula para a área de uma bola. Qual é a fórmula? Qual é a fórmula? A área de uma esfera. 4πr quadrado. Muito bem. Tudo bem? Ok? Lá do segundo ano do ensino médio, né? 4πr quadrado. Agora, como está derretendo a bola, então ele diz que a taxa de variação da área decresce. Quanto é mesmo que decresce? Conta lá para mim, por favor. 1 centímetro por minuto, 1 centímetro quadrado por minuto. Então o que é isso? É a taxa de variação da área em relação ao tempo, porque a área ela é função de t, já que está decrescendo, está derretendo, a área está diminuindo, então com o passar do tempo eu tenho uma certa área para cada instante, então portanto a área é função de t. Tá bom? Beleza, então dAdt é 1 centímetro quadrado por minuto. Como eu estou falando de decrescimento, eu vou colocar um negativo aqui para indicar que está decrescendo 1 centímetro quadrado a cada minuto. Tudo bem? Tá? Ele pergunta qual é a taxa de decrescimento do diâmetro em relação ao tempo. Em que momento? Quando o diâmetro for de 10 centímetros. Bom, mas aí você pode parar um pouquinho e pensar, bom, professor, mas nesta fórmula aqui eu não tenho diâmetro. Sim, você não tem diâmetro nessa fórmula, mas você pode fazer com que apareça um diâmetro. Porque o que é o diâmetro de um círculo, de uma esfera no caso? O dobro do raio. Então, como o diâmetro é o dobro do raio, então eu posso dizer que o raio é a metade do diâmetro. Tudo bem? E observem que, como está decrescendo, está derretendo, o raio é função do tempo. E, consequentemente, o diâmetro também é função do tempo.
né? Diâmetro é função de t. Tá? Então, tanto a área quanto o diâmetro são funções do tempo. Por isso que eu consigo determinar taxas de variação para eles em relação a t. Tá? Bom, eu preciso fazer com que esse R suma daqui para que eu trabalhe com o diâmetro. É só substituir, né? O raio é metade do diâmetro. Então, eu vou obter o seguinte, ó. A área é igual a π vezes o diâmetro por 2 ao quadrado. Π não, 4, né? 4π. Tudo bem? Então, isso aqui vai ficar 4π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4. Cancela esse 4 com esse 4. Então, acabei de achar uma formulazinha para a área da superfície esférica em função do diâmetro. É πd ao quadrado. Ok? Até aí, gente? A área é função de t, d é função de t, π é π mesmo, é constante. Para eu achar as taxas de variação, basta derivar ambos os membros em relação a t. Tá? Então, derivada de A em relação a t vai ser igual a π vezes derivada de d ao quadrado, 2d, pela regra da cadeia, dd dt. Ficou claro para todo mundo? Tá? Então, as taxas dA dt, dd dt se relacionam através dessa equação. Tá? E agora é só substituir os dados. Taxa de variação da área é menos 1 centímetro quadrado por minuto. Isso aqui vai ser igual a 2π vezes, eu quero quando o diâmetro é 10. Então é só substituir. Tá? 10 vezes a taxa de variação do diâmetro em relação a tempo. Então, concluo que a taxa de variação do diâmetro em relação ao tempo vai ser igual a menos, isso aqui dá 20π, que eu vou passar dividindo. Então, menos 1 sobre 20π. Lembrando, a área está em centímetro quadrado, então o diâmetro vai estar em centímetros. Então, isso aqui vai ser centímetros por minuto. O tempo estava em minutos já. Tá? Pronto. Então, essa é a taxa de decrescimento do diâmetro em relação ao tempo. Bom, vamos para a próxima. Olha, todas essas questões, essa aqui, tirei do Stuart. Essa aqui, tirei do Stuart. Você sabe que horas eu estava preparando a aula de hoje? Quase 1 da manhã. Porra, se eu fico 1 hora da manhã resolvendo questão para te dar aula, por que tu não fica também? Ah, professor, estou cansado também. Eu vivo cansado. Eu venho lá de Castanhal para dar aula aqui. Eu dou aula. Depois vocês cortam esse papo aqui, tá? Eu dou aula. Eu sou professor da Escola de Aplicação da UFPA também. Então eu dou aula para o ensino básico também. Ensino médio. 2º e 3º ano do ensino médio. Eu dou aula de 7h30 da manhã até 4 da tarde. 4 da tarde eu venho para cá, dou aula para vocês. Quando saio daqui 6h30, eu pego o trânsito dos infernos para ir para Castanhal. Pô, eu chego lá em casa cansado. Tem minha filha de 2 anos que eu tenho que dar atenção também para ela. E eu tiro tempo para resolver questão, para te dar aula, coisa que eu... Não que eu já saiba tudo, mas eu já tenho certa afinidade nisso, mas eu ainda tiro tempo para resolver questão. Tu não tira, pô. Então, alguma coisa está errada. Tem uma inversão aí de valores aí, alguma coisa. Então, vamos se ligar aí que o negócio... Para dar certo, a gente tem que fazer dar certo, tá, gente? Bom, vamos para essa segunda questão aí. A segunda não. Eu vou fazer assim, eu vou para um outro tema e se der tempo eu volto para essa, porque eu olhei agora no relógio, nós temos meia hora, né? Então deixa eu resolver uma questão de outra coisa, se der tempo eu volto para essa. Já aqui eu já fiz uma questão de taxas relacionadas, tá? Vamos fazer essa daqui, ó. Sejam f e g funções inversas. Tá? Sabendo que f de 4 é 5, então deixa eu anotar, f e g são inversas. Inversas uma da outra, tá? Então, eu sei que f de 4 é 5
E eu sei que a derivada da f no ponto 4 é 2/3. Eu quero encontrar a derivada da g no 5. Tá? Essa daqui também tirei lá do Schwartz. Tá bom? Bom, f e g são inversas. E eu estou te dando dados sobre a f e quero a derivada da inversa da f, que é a g, em um certo ponto. Tá? Bom, vocês lembram que na aula sobre funções inversas, nós deduzimos a seguinte expressão. Quando eu quero calcular a derivada da inversa da f, eu faço 1 sobre a derivada da f aplicada na inversa dela. Vocês lembram dessa formulazinha? Trazendo essa fórmula para o contexto, eu só estou trocando, é só trocar f a menos 1 por g, porque elas são as inversas, tudo bem? Então, se eu quero calcular a derivada da g em um certo ponto, já que a g é a inversa da f, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer 1 pela derivada da f aplicada na g. Mesma coisa, só substituir f a menos 1 por g. Tá claro? Tá? Beleza. Então vamos lá. Bom, eu quero g' de 5. Tá? Então vai ficar assim, ó. A derivada da g no ponto 5 vai ser 1 sobre a derivada da f na g de 5. Tá claro? Tá? Estou usando essa forma. Derivada da inversa da f no ponto 5 vai ser 1 sobre a derivada da f aplicada na inversa no ponto 5. Tá bom? Bom, agora vem a grande questão, né? A grande dúvida. Professor, quanto vale a g de 5? Olhando para os dados do problema, alguém sabe me dizer quanto que vale g de 5? 4, muito bem. 4. Por quê? Porque ela é inversa da f. Lembra que quando você tem uma função f, ela pega um x e leva num y. O que a inversa faz? Ela pega o y e devolve no x. Tudo bem? O que isso significa? Isso significa que se eu sei que a f, pega aqui, f de x é igual a um certo y, então a g de y é igual a x. Nessa definição de inversa, então significa que g de y, g de 5 é igual a 4. Ficou claro isso para todo mundo, gente? Tá bom? Então acabamos de descobrir o valor de g de 5. Então isso aqui, a derivada da g no ponto 5 é 1 sobre a derivada da f na g de 5, que eu já vi que é 4. Então, isso aqui é a derivada da f no ponto 4. Tudo bem? Só que quanto é a derivada da f no ponto 4? 2/3. Ele me deu. Então, a derivada da g no ponto 5 é 1 sobre 2/3. Aí, inverte 3 sobre 2. Pronto. Tudo bem? Tá? Então, se você tem as definições bem organizadas, mas eu tive que usar uma série de coisas lá do início do nosso curso. Tive que usar a definição de inversa. F de x é igual a y, se somente se a f a menos 1, que eu estou chamando de g, de y igual a x. Tá? Então, eu usei a definição de inversa e usei a formulazinha da derivada da inversa. Tá bom? Vamos para essa aí. Essa daí também é de derivada de inversa.
Olha só, eu estou te dando a função agora. Deixa eu pegar o amarelo aqui. Melhor. Eu estou te dando a função f de x igual a 1 sobre x quadrado mais 1. Aí eu estou dizendo, essa função é bijetora se eu definir ela da seguinte forma: f, bota lá para mim, por favor, f de 0 a mais infinito em 1 aberto e 1 fechado e 0 aberto. Tá? Se eu definir ela da seguinte forma, ela é bijetora. Se ela é bijetora, ela admite inversa. Seja G a inversa de F. G inversa de F. Tá? Determine a derivada da G no ponto meio. Tudo bem? Essa questão eu tirei lá do caderno de exercícios também. Tá? Não foi do Stuart, lá do caderno de exercícios. Vamos lá. Usando a formulazinha que a gente acabou de relembrar, a derivada da inversa da f em um certo ponto é igual a 1 sobre a derivada da f aplicada na g desse ponto. Não é isso? Tá? Então, quem eu preciso descobrir aqui? Preciso primeiro descobrir quanto que é a g de meio. Tudo bem? Como é que eu vou fazer para descobrir quanto que vale a g de meio? Tentem usar a ideia que a gente usou anteriormente, só que agora eu estou te dando a função f. Como é que eu faço para descobrir a g de meio? Alguém? Não entendi? Isolar o y, fazer f de meio? Será que é f de meio? Ó, não é f de meio, porque senão eu estou dizendo que eu estou querendo, não estou querendo a g de meio, estou querendo a f de meio. Eu vou ter que isolar o x quando o y for meio, exato, aí, perfeito. Eu vou ter que fazer o seguinte, ó, eu tenho que descobrir quanto que vale x quando o y na f for meio. Já que, entendeu a definição de inversa? Essa daqui é a x, ó. Isso aqui é x mesmo, isso aqui é y. Se, somente se, g de y, que é meio, foi igual a x. Então, g de meio vai ser o x que faz com que a f dê meio. Ficou claro? Tá bom? Então, eu tenho que resolver esta equação aqui, ó. F de x igual a meio. Como é que eu resolvo essa equação? Basta igualar isso aqui, 1 sobre x ao quadrado mais 1 igual a meio. Eu vou resolver essa equação. Tá bom? Isso aqui vai ser equivalente a x quadrado mais 1 igual a 2. Né? Multiplica assim. E, portanto, isso aqui, x, posso dar logo a resposta final, x igual a mais ou menos 1, né? Porque se 1 passa para lá negativo, tira a raiz de mais ou menos, então dá mais ou menos 1. Tudo bem? Uai, mas eu tenho dois valores. Eu fico com os dois? Não. Qual eu escolho? Positivo ou negativo? Positivo por quê? Porque eu defini a função assim. Tá bom? Pela definição da função f, eu vou ficar com x igual a 1. O que que isso significa? Significa que g de meio é 1. Portanto, a derivada da g no ponto meio é igual a 1 sobre a derivada da f
na g de meio, que é 1. Tudo bem até aí? Agora, eu preciso descobrir esse cara. Quem é a derivada da f no ponto 1? Bom, mas eu tenho a f. É só derivar ela e depois substituir. Tá? Então, vamos fazer isso. Vamos derivar a f. A derivada da f vai ser... Tem que usar a regra do quociente. Derivada da primeira é 0, vezes a segunda, dá 0, menos a primeira, que é 1, vezes a derivada da segunda, que é 2x, sobre o quadrado da de baixo. X quadrado mais 1 ao quadrado. Tá claro? Tá? Então, a derivada da f no ponto 1, que é o que eu quero, ela vai ser menos 2 vezes 1 sobre 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que dá menos 2 sobre 4, que dá menos meio. Tudo bem? Tá? Então, a gente conclui que a derivada da g no ponto meio, ela é 1 sobre menos meio, que dá menos 2. Pronto. Tá bom? E observem que isso aqui, você poderia até tentar fazer assim, professor, e se eu tentasse achar a inversa dessa função? Você pode tentar, eu acho que você vai ter mais trabalho do que isso. Tá? Você pode tentar achar a inversa dela, depois derivar essa inversa e depois aplicar o meio na derivada dessa inversa para achar, mas eu acho que vai dar mais trabalho, tá? Assim é bem mais simples. E observe que eu só fui usando as definições que a gente já trabalhou. Inversa, resolvi uma equaçãozinha, derivei, eu sei, encontrei o valor da derivada no ponto, substituí, acabou. Tudo bem? Tá? Belezinha. Sexta. Tem essa e tem essa aqui. Dá tempo, tem 15 minutos. Vamos fazer essa aqui. Use uma aproximação linear para estimar o valor de raiz cúbica de 1001. Então, agora sobre aproximações lineares, né? Eu quero estimar o valor da raiz cúbica de 1001. Isso aqui é aproximadamente igual a quanto? Tá? Como é que a gente fez com aproximações lineares? Primeiro, eu tenho que pensar qual é a função que eu vou linearizar. Aqui está bem claro, né? Qual é a função que eu vou linearizar? É a raiz cúbica de x, tá? Então, eu vou pegar a função f de x igual a raiz cúbica de x. Tudo bem? Tá? E agora eu tenho que linearizar ela em torno de um certo ponto. Nesse caso, qual é o ponto que vocês acham que a gente vai pegar? 1000. Está próximo de 1000. E raiz cúbica de 1000 eu sei calcular? Sei. Tá? Então, eu vou usar o P igual a 1000. E vou linearizar a função. Linearizar é simplesmente achar a reta tangente ao gráfico dessa função nesse ponto. Tá bom? Então, isso aqui é f do ponto mais a derivada da f no ponto vezes x menos o ponto. Não é assim? Tá? Só que primeiro eu tenho que achar a derivada. Quem que é a derivada da raiz cúbica? Lembre-se que raiz cúbica eu posso escrever como x elevado a 1/3. Então, a derivada da raiz cúbica é 1/3 vezes x elevado a 1/3 menos 1. Que dá 1/3 vezes x elevado a menos 2/3. Tudo bem? Então, a derivada... Deixa eu fazer agora para cá. Então, a derivada de 1000, a derivada da f no ponto 1000... vai ser, estou linearizando em torno de P igual a 1000. Então, eu preciso f de 1000, f' de 1000, tá? Então, vai ficar 1/3 vezes 1000
1.000 eu posso escrever como 10 ao cubo, tá? 10 ao cubo elevado a menos 2/3. Aí esse cubo com esse 3 aqui cancela, né? Porque eu vou multiplicar, aí eles vão cancelar, vai ficar menos 2, tá? 10 a menos 2 é 1 sobre 100, certo? 1/3 vezes 1 sobre 100 dá 1 sobre 300. Tudo bem? Tá? F de P é quando eu pego 1.000 e substituo aqui. Raiz cúbica de 1.000 dá 10. Tá? Então vou linearizar. Vai ficar L de x igual a 10 mais 1 sobre 300 vezes x menos 1.000. Pronto, essa é a linearização da função raiz cúbica de x em torno do ponto x igual a 1.000. Belezinha? O que eu faço agora? Eu quero estimar esse valor. Aí eu vi que a f deste valor, eu posso aproximar ele pela linearização da f neste valor. F de 1.001, melhor dizendo. Não foi isso que a gente viu? Então eu posso aproximar o valor que eu quero pelo valor da linearização da f em torno desse ponto. Tá? Então, raiz cúbica de 1.001, ela vai ser aproximada pelo valor da linearização no 1.000. Então, é só substituir. Desculpa, no 1.000 não, no 1.001. 1.001. Então, vai ficar 10 mais 1 sobre 300 vezes 1.001 menos 1.000. Tá bom? Isso aqui dá 1. 1.001 menos 1.000 dá 1. 1 sobre 300, tudo bem? Mais 10. Isso aqui vai ser aproximadamente... Isso aqui, quando você fizer a conta, se não me engano, isso aqui dá 10,003 aproximadamente, tá? Então, esse é aproximadamente o valor, uma aproximação para a raiz cúbica de 1.001, tá bom? Se eu jogar na calculadora aqui, deixa eu jogar aqui na calculadora. Tá aqui. Olha só, 1.001 elevado a parêntese 1 sobre 3, 1/3, que é a raiz cúbica. Ó, 10,0033222, tá bom? Então ele me dá uma aproximação aí com precisão de 3 casas decimais, essa linearização. Tudo bem? Ficou claro, gente? Alguma dúvida? Tá? Ficou claro? Beleza. Vamos fazer mais essa. Ainda sobre linearização. Suponha que não tenhamos uma fórmula para f de x. Essa aí eu tirei do Stuart, tá? Essas duas últimas eu tirei do Stuart. Suponha que não tenhamos uma fórmula para f de x. Mas saibamos que f de 2 é igual a menos 4. E a derivada da f de x é raiz quadrada de x quadrado mais 5. Para todo x. Use uma aproximação linear para estimar o valor da f de 1,95.
Eu quero estimar o valor de f de 1,95. Bom, eu já sei uma coisa. Eu sei que se eu quero estimar o valor da f de 1,95, eu posso estimar ele pela linearização no 1,95. Certo? Mas esse 1, igual como eu fiz aqui, ó. Eu quero aproximar a f de 1001, eu aproximo ela pela linearização, no caso no 1001. Então, f de 1,95 eu aproximo pela linearização no 1,95. Tá? Mas para isso, eu tenho que linearizar a função f. Pô, mas eu não sei quem é a fórmula da função f. Eu só sei que a derivada dela é dada por isso, mas a fórmula da função f eu não sei. Né? Isso é algum problema? Não, não vai ser problema. Por quê? Porque a linearização vai ser a f no ponto P, aí aqui vem a grande questão. Eu vou linearizar em torno de qual ponto? P igual a 2. Isso aqui está próximo de 2. Então, vou linearizar em P igual a 2. Então, isso aqui vai ser f de 2 mais a derivada da f no ponto 2 vezes x menos 2. Não é essa a fórmula da linearização? Então, se eu tiver f de 2 e ele me deu, eu não preciso da fórmula da f. Tudo bem? Então, essa linearização aqui, ó, vai ficar f de 2, ele me deu, é menos 4, mais valor da derivada no 2, quanto é? Substitui aqui 2, 4 mais 5, 9, raiz de 9, 3. X menos 2. Opa, achei a linearização. Essa é a equação da reta tangente ao gráfico da f, que eu não sei a fórmula, no ponto 2. Tudo bem? Então, linearização. Então, a f de 1,95 eu aproximo pela L de 1,95, a linearização do 1,95, que dá menos 4 mais 3 vezes 1,95 menos 2. Aí vocês façam essa continha aqui, dá 4,15 negativo, uma coisa assim. Tudo bem? Ficou claro? Então, esse último exemplo, muita atenção nele, porque olha só, se você tiver o valor da função no ponto em que você está linearizando, e tiver o valor da derivada da função no ponto também, você nem precisa da fórmula da função. Dica para a prova. Tá bom? Diga, filho. Se ele não me desse ali, eu teria que integrar Aqui, integrar essa? Poderia integrar, só que aí você precisaria de uma... você já tem o valor. Poderia integrar. Acha uma primitiva dela e pronto. Tá? Mas o mais legal é assim, ó. Vamos supor que eu só te dei o valor da função em um certo ponto. Aí vamos supor que ao invés da fórmula da derivada, eu te dei, por exemplo, o gráfico da derivada. Tá? Isso aqui é a f'. E bem aqui no 2, aí tu tens alguns valores aqui, ó. 1, 2, 3. Tá? Aí aqui é, sei lá, é 1, aqui é 3, aqui é 4. Só um exemplo. Tá? Então, eu nem preciso te dar a fórmula da derivada. Se eu te der um gráfico ou algum artifício que te permita calcular f' de 2, aí tu já consegue linearizar. Porque na linearização de dado mesmo em torno do ponto, eu só preciso da imagem da função no ponto e a derivada, o valor da derivada da função no ponto. Só isso que eu preciso. Então, se isso aqui o problema te der e você de alguma forma conseguir encontrar o valor da derivada no ponto, tu já consegue linearizar. E aí tu consegue aproximar. Isso é uma dica para tua prova. Tudo bem? Gente, foi bom estar com vocês. Forte abraço. Boa prova sexta. Estudem, tá? E até segunda-feira.